Bom dia, Shalom, tudo bem, meus amados? Então, meus queridos, estamos novamente aqui para transmitir a mensagem do Senhor, né? Falar da palavra do Eterno, né? Palavra essa que nos enche de uma esperança viva, de uma esperança eterna, de uma esperança que você, eu, todos nós confiamos que em breve Yeshua vem buscar os seus. Amém? Então nós vamos nesta manhã meditar na palavra do Eterno. E eu quero antes disso orarmos. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Yeshua, teu Filho amado, nos colocamos diante da tua presença e pedimos ao Senhor, meu Deus, que fale conosco, que revele, Senhor, a tua mensagem para os nossos corações. É o que te pedimos, te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então, vamos lá. Você que pode, por favor, abra a sua Bíblia na segunda carta, né, de Timóteo, né, que Paulo escreveu, né, direcionada a Timóteo. Então eu convido você a abrir no capítulo 2, nós vamos ler o verso 1, amém? E o verso 2 e 3. Bacana? Depois nós vamos caminhando de acordo com a vontade do Eterno. Diz assim as sagradas letras: Tu, pois, meu filho, guarda essa palavra, fortifica-te, tá? Na graça que há em Yeshua. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confiai-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Yeshua. Amém? Pai, fala conosco, é o que te pedimos. Amados, veja bem, o apóstolo Paulo, através da sua carta a Timóteo, ele está dizendo aqui para Timóteo se fortalecer, né? Para Timóteo se fortificar. E fortificar não é fortificar fazendo exercício físico, não é tomando algum suprimento para poder ganhar massa muscular, não. Paulo estava dizendo para Timóteo, para ele se fortificar no Senhor, né? E aí, meus amados, o que eu aprendo com isso, né? Que o Senhor, ele é a nossa força. Que o Senhor é a força da qual nós precisamos. Ou seja, se nós temos o Senhor como nossa força, ou seja, então nós estamos fortes, certo? E se nós estamos fortes, nós estamos prontos, né, para lutar. Nós estamos prontos para batalhar. E não lutar para perder, não batalhar para perder, mas para vencer. Amém? Então eu quero que você nesta manhã preste bem atenção naquilo que o Eterno está falando através da sua palavra. E aí, o apóstolo Paulo disse assim: fortificai-te na graça que há em Yeshua. Ou seja, a graça que Yeshua ele nos oferece, ela vai muito além daquilo que pensamos ou daquilo que muitas das vezes imaginamos. Pois bem, a palavra de Deus, ela nos mostra
que Yeshua, ele é o caminho. Ou seja, quando a Bíblia, que é a santa palavra do Eterno, ela disse que Yeshua é o caminho, ou seja, é como se fosse o GPS que você que aí dirige, trabalha como motorista de aplicativo, muitas das vezes precisa usá-lo para que você consiga chegar no local de destino do qual o passageiro escolheu. Então, se Yeshua, ele é o nosso GPS, com certeza nós não vamos errar o local de destino. Ou seja, nós vamos chegar no destino correto. E aí, vai muito além de chegar no destino correto. Você não só vai chegar nele, como você vai chegar em segurança. Porque como eu expliquei um dia aqui na mensagem, né? Nós precisamos nos aproximarmos do Eterno. E só é possível aproximar do Eterno quando nós temos a emuná. Emuná, como eu já expliquei, é a fé. Emuná é um termo hebraico, né? Para traduzir em fé. Ok? Que significa fé. E aí, meus queridos, quando nós aceitamos o caminho que nos foi ensinado, então, automaticamente, nós estamos concordando que o caminho que ao mesmo tempo eu chamei nesta manhã de GPS, ele vai te levar fielmente ao destino desejado. E eu quero te perguntar nessa manhã, qual é o destino desejado por você? Qual lugar você pretende chegar? Aonde você quer chegar? Né? São perguntas que precisamos fazer a todo instante. Muitas das vezes nós sabemos aonde queremos chegar em relação à vida financeira, em relação à vida profissional, em relação à vida amorosa, né, que é o casamento, né? Então, o que acontece, meus amados? Nós precisamos de estratégias, nós precisamos de um pouquinho de inteligência para construir um percurso para, por exemplo, alcançarmos um sucesso na nossa vida profissional. E o percurso trilhado não é nada mais, nada menos do que você pagar o preço no estudar, né? Você precisa estudar e você precisa se preparar, né? Porque quando você traça um percurso, você tem que entender que durante esse percurso, durante esta caminhada, pode haver problemas. Pode acontecer no meio deste percurso, no meio desta caminhada, dificuldades, tanto aquelas que já são esperadas, como aquelas que muitas das vezes não estamos contando, não estamos esperando. Não é verdade? Então, quando você traça, você já traça com a sua mente aberta, sabendo que durante a sua caminhada por esse trajeto, por esse percurso que você escolheu, né, traçar, você pode ter problemas. Mas qual que é a moral da história? Qual que é a chave
que nós precisamos virar. Nós não temos que virar, amados, a chave do problema. Porque quando você vira a chave do problema, você foca demais nos problemas. Você foca demais nas dificuldades. Você foca demais nas barreiras. Às vezes ela nem chegou ainda, nem se apresentou diante de você e você já está preocupado com elas. E aí, isso acaba te atrapalhando. Isso acaba dificultando a sua caminhada. E aí, qual é a chave então que eu preciso virar? Você precisa virar a chave do foco, do alvo. E quando você vira a chave do alvo, então você está focado apenas no alvo. Eu quero chegar lá, não importa o que vai acontecer. Não importa quais serão as dificuldades. Não importa quantos problemas eu vou ter durante o percurso, mas eu vou chegar lá. Só que é o seguinte, isso é algo planejado na esfera humana. Ou seja, nas coisas concernentes aqui na terra, né? Ou seja, em se tratando do nosso bem-estar, do conforto que desejamos ter. Então nós traçamos algo para a nossa vida. Normal? Normal. Quem não sonha está vegetando, não é verdade? Se você não sonha, você pode considerar que você já está em processo de vegetação, né? Então é normal a gente sonhar, é normal a gente querer, é normal a gente desejar. Mas todo desejo, todo sonho, todo projeto, por característica, todos eles têm dificuldades para que você consiga lançar mão daquilo que você deseja. Correto? Isso é fato, amados. Não adianta fugirmos disso. E aqui o apóstolo Paulo ele está alertando a Timóteo. Timóteo, presta atenção. Seja forte, rapaz. Seja constante. Por quê? Porque, olha bem, situações difíceis vão vir. E olha para você ver o que ele disse aqui no versículo 3 para Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições. Opa! Paulo está dizendo para Timóteo que no percurso, que durante o caminho, vai ter problemas pela frente. Vai surgir empecilhos, vai surgir barreiras, dificuldades. Então, se fortalece, tá? Esteja pronto para passar pelas aflições da vida. Aí ele está dizendo assim, como bom soldado de Yeshua. O que Paulo está dizendo? Que o soldado ele tem que estar preparado, né? O soldado ele tem que estar forte nas suas convicções, né? Ele tem que estar abraçado com a causa. Ele tem que ter foco no trabalho. E qual que seria o trabalho? O trabalho na obra de Deus. Trabalhar na obra de Deus é um trabalho árduo, meu irmão. Não é um trabalho fácil. Você sabe disso, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele também diz que a nossa luta, a nossa batalha, não é contra a carne e nem contra o sangue. Ela está na esfera espiritual. Entendeu? E quando nós falamos de esfera espiritual, a batalha é maior ainda, né? Ou seja, a batalha é Gadol. Ou seja, Gadol é uma palavra hebraica que significa grande. Ou seja, a batalha é grande. Não é brincadeira. Não é fácil, meu irmão. Por isso você tem que estar forte nas suas convicções e tem que estar abraçado com a causa. Guarde essas duas frases. Você tem que estar certo nas suas convicções
Entendeu? E você tem que estar abraçado com a causa. Aí eu te pergunto nesta manhã, quais são suas convicções e qual foi a causa que você abraçou? Porque quando nós queremos algo, quando nós queremos lançar mão de algo, eu vou dar um exemplo aqui para que você possa entender. Vamos supor que a pessoa ela está fazendo faculdade e ela quer se formar em engenharia civil. Ou seja, para ela tomar posse do diploma de engenheiro civil, ela vai abraçar a causa aqui. Mas ela vai abraçar ela e ela ainda está invisível. A causa ainda não se materializou diante da pessoa. Ela abraçou aqui, correto? Mas o alvo ainda não se tornou matéria, ou seja, onde pode ser palpado, ou seja, onde você pode apalpar, colocar as mãos, correto? Então, mas ela abraçou isso mediante as suas convicções, mediante as suas certezas. Quais são as suas convicções? As convicções dela é que ela precisa traçar um percurso e que ela tem certeza que ela vai conseguir percorrer o caminho até ela poder abraçar agora de forma visível, de forma palpável, o seu objeto de desejo. Correto? Então veja bem, quando Paulo ele disse para Timóteo, né, fortifica, você entendeu? Aí no versículo 3 ele disse agora, sofre. Opa, você convidar alguém para sofrer, você trabalhar para o reino, você sofre. Sabia? Você sofre. Porque, às vezes, irmãos, nós temos uma ideia muito errada, que nós só temos obstáculo aí quando nós saímos para o nosso trabalho, às vezes com um gerente, às vezes com um patrão, às vezes com um companheiro, né, o parceiro ou a parceira de trabalho. Não! Aqui o sofrimento é mais pesado. Aqui o sofrimento é mais árduo. Você precisa entender isso, você está na esfera acima, né? Ou seja, quando o homem ele está focado apenas com as coisas aqui da terra, o diabo não está nem aí para ele. É isso mesmo que o diabo quer. Agora, o maior problema do nosso adversário, Ra-Satã, né, que é o diabo, o termo Ra-Satã é um termo hebraico, quando que o problema dele se torna gadol, se torna grande, é quando ele vê em você o desejo de aproximar do eterno. Porque quando nós estamos próximo do eterno, aí então nós estamos fortes. Por quê? Porque quando você está próximo daquele que tudo pode e que nada pode contra ele, você está do lado de alguém que é imbatível. Você está do lado de um ser que é supremo em tudo e que ninguém pode nada contra ele. E se você está do lado dele, você está o quê? Protegido. Você está o quê? Cercado, abraçado. A cerca, né? Sabe quando a pessoa ela coloca uma cerca? Ela está ali delimitando o seu espaço. Então, quando você se aproxima de Deus, você está delimitando um espaço do qual só vai poder chegar ali quem quer estar próximo de Deus. Quem não quer, não chega. Porque para chegar é preciso percorrer um caminho. E nesse caminho, o principal que é necessário que o homem tenha é a emuná, para aproximar-se do eterno.
Então, meus amados, olha bem, no versículo 4, olha o que o apóstolo Paulo, que em hebraico o nome dele é Shaul, né? Diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha para você ver, presta atenção. Ninguém que milita, ninguém que luta, né? Ninguém que está engajado em prol de um objetivo pode se embaraçar com os negócios da vida. Os negócios da vida não pode ser parâmetro para te barrar, para te impedir. Então você não pode se embaraçar, você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter estratégia para que você continue caminhando, batalhando. E aí, olha só, não se embaraça com as coisas desta vida. A fim de quê? O objetivo final é o quê? Agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando um soldado, ele recebe uma ordem do seu superior, o principal pensamento que o cerca, que o toma, é o seguinte: eu preciso cumprir essa ordem para me agradar o meu comandante. Você está vendo como que são as coisas? Olha para você ver. Primeiro eu estou tratando com você na esfera terrena, certo? Olha para você ver. Aí, ele faz de tudo para se sobressair e agradar quem o designou para aquela tarefa. No reino de Deus não é muito diferente. O nosso foco é agradar a Deus. Você tá me entendendo? Agradar aquele que te alistou. Mas aí ele está dizendo que ele alistou você para quê? Tá aqui, ó. É guerra, meu irmão. É guerra. Você foi alistado para a guerra. Estamos em guerra. Pastor, mas isso é forte. É forte. Nós fomos alistados para a guerra. E quando você é alistado para a guerra, você precisa se preparar. Porque na guerra, o bombardeio ele vem de todos os lados. E se você não estiver preparado, a qualquer momento você pode ser atingido. E se você for atingido, você começa a perder a sua resistência. E se você perde a sua resistência, você perde a força. Força está aqui no primeiro versículo, fortifica-te. Amados, estamos em guerra, entenda isso. A nossa guerra, ela acontece a todo instante. Você sabia disso? Que em todos os momentos da sua vida, você está em guerra. Pastor, me explica isso. Explico agora. Agora. A todo momento isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é carne. A carne, ela está a todo instante em guerra com o Espírito. Vamos ver isso? Gálatas capítulo 5. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, viu, meus amados? Vamos lá. Aqui, ó. Gálatas capítulo 5. Vamos lá. Vamos ler aqui a partir do versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo
da lei. Qual lei que está falando aqui? A lei do pecado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Verso 21, invejas, homicídios, bebedices, grutunarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Yeshua crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivermos em espíritos, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Ou seja, quando o nosso espírito, você viu aqui agora, quando o nosso espírito que ele se encontra fora da guerra. Nunca. Você viu aqui o que está dizendo aqui em Gálatas? Pois é. O nosso espírito, ele sempre está lutando contra aquelas coisas que foram lidas ali. Sempre. Por quê? Porque a carne quer satisfazer o desejo dela mesma. Você está me entendendo? A carne quer satisfazer o desejo dela mesma. Então, sempre a nossa carne vai estar em guerra. Mas aí, além de lutarmos contra o nosso próprio eu, né? Ani quer dizer eu. Em hebraico, ani quer dizer eu. Então, sempre vai haver essa batalha, essa guerra. Mas além dela, nós temos uma outra batalha no campo espiritual, do qual Ra-Satã, nosso adversário, ele trabalha contra qualquer objetivo que seja agradar ao Eterno. Versículo 5 aqui, segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Versículo 5 diz assim: se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, para você ser coroado, quando você faz parte de um time de futebol, você depende da união de todos. Você depende do esforço de todos. Ou seja, do coletivo. Você está me entendendo? Você depende ali do coletivo. Depende desde o presidente até o seu treinador e, posteriormente, os jogadores. Então, depende-se do coletivo. Você está me entendendo? Então, quando o coletivo funciona, ou seja, toda a engrenagem está funcionando perfeitamente, hierarquicamente, a probabilidade desse time começar um campeonato e chegar até o final e se sagrar campeão para receber a coroa, aquilo que estava oferecido para o campeão, ele precisa de ter foco. O coletivo precisa ter foco. E aí, quando a engrenagem ela está funcionando desta forma, a probabilidade é grande de você receber a coroa, receber o prêmio de ter vencido todos, de ter batido todos os adversários. E no campo espiritual, nós também dependemos, de certa forma, do coletivo.
Por exemplo, você congrega numa determinada denominação. Se desde o pastor, que abaixo de Deus é o líder principal, até o membro mais simples da igreja, se todos estiverem unidos numa só emuná e em um só espírito, você pode ter certeza que a engrenagem vai estar funcionando perfeitamente e que coisas maravilhosas, coisas grandiosas irão acontecer naquele lugar, ou seja, na igreja. Mas agora, se algo na engrenagem não está funcionando bem, também a ausência de acontecimentos que de certa forma aviva a minha, a sua, a nossa fé, aumenta a minha, a sua, a nossa esperança, isso vai nos deixando cada vez mais distante do objetivo traçado. Porque daí a pouco alguém começa a criar problemas dentro do coletivo. E amados, nós temos que nos tornar um só em espírito. Por quê? Porque quando nós pensamos iguais, a probabilidade da gente alçar um voo é muito grande. Correto? Mas se pensamos diferente, acabamos por nos espalharmos por aí afora. Aí nós vamos lá para Gênesis, né? Todos tinham uma só língua e todos começaram a pensar de uma mesma maneira, a ponto de começarem a traçar construir uma torre para poder tocar na expansão, nos céus. E o que Adonai fez? Opa, deixa eu descer ali, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí que ele desce, ele, não, se esse povo conseguir isso aí, vai ter problemas maiores. Então eu vou impedir isso. E Deus desceu então e repartiu línguas estranhas. E quando surgiu, quando se concretizou isso, o povo não conseguiam mais se comunicar. Por quê? Porque naquela época não tinha, né? Faculdade ou cursos para que você pudesse aprender a falar uma outra língua. Então não era muito... Estava bem fora da realidade daquela época, esse tipo de situação. Então Deus conseguiu desfocar o foco que havia, porque o foco ele estava sendo idealizado de maneira errada, de uma forma que não agradava a Deus, e por isso Deus podou. Então, entenda isso aqui, ó. O seu foco, você só vai conseguir chegar até nele se Deus vê que ele vai ser bom para você. Se Deus vê que ele vai te edificar. Se não for te edificar, uma vez que você está debaixo da direção do general dos generais, ele pode dar. Por quê? Porque ele quer o seu bem. Você está entendendo? É igual um general. Ele não vai pegar, só porque o soldado chegou lá, meu senhor, eu quero ir para a guerra, eu quero estar junto ali, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero pôr para quebrar. Se o general entender que aquele soldado ali não tem qualificação para ir, ele não vai. Ele vai ser cortado. Tesourado. Versículo 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Verso 8. Lembra-te de que Yeshua, que é da descendência de Davi,
ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões. O que eu te disse? Que a obra de Deus ela é trabalhosa? Sofro trabalhos, prisões, e como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Você está entendendo que ninguém pode te parar? A palavra de Deus, ela não é prisioneira de ninguém. Ninguém pode prender a palavra de Deus. Então, soldado, se prepare. Esteja pronto. Eu quero compartilhar com você aqui agora sobre o significado da palavra perseguição. No hebraico se diz ikuv. Ikuv significa observação, segmento do rastro. Ou seja, nós temos que entender que a perseguição ela é a partir de uma observação. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos? Vamos. Daniel. Daniel, quando ele estava ali diante e submisso do rei Dário, o rei Dário escolheu ele como o principal ali de todos para comandar a tropa, né? Para ser o líder de todos os demais soldados. E isso causou uma inveja naqueles soldados. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a seguir o rastro de Daniel, para conseguir identificar como que eles iriam fazer para comprometer Daniel diante do rei. E aí, por eles seguirem o rastro e observar, guarda isso aqui, seguir o rastro e observar, eles conseguiram achar como que eles iriam fazer para eliminar Daniel. Ou seja, na cabeça deles, pensaram assim, né? Nós vamos tirar ele do caminho e o rei vai nomear um de nós e nós vamos continuar com um tipo de liderança que nos agrada. Por quê? Porque a liderança de Daniel não agradava a eles. Por Daniel ser um homem temente e fiel a Deus. Então essa liderança não agradava os soldados. Correto? Então, guarde isso. Cuidado. O seu rastro está sendo seguido e você está sendo observado. Isso, amados, isso vale no campo espiritual, ou seja, na esfera espiritual e na esfera terrena, da terra. Tá? Isso vale para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Tá? Isso vale. Por quê? O que acontece? Você é pego nas suas atitudes, nas suas ações. Dependendo do que você fala, ou dependendo do que você vier a fazer, você consegue deixar rastro. E o seu rastro ele é seguido. E aí a pessoa vai começar a planejar como fazer para te prejudicar. Seja pessoa ou seja raça-satã. Amém? Mas o apóstolo Paulo nos chamou também para padecer aflições. A palavra aflições no hebraico se pronuncia davar. Davar significa tristeza, pesar e angústia. Eu te pergunto nessa manhã, quantos de nós não sentimos tristeza? Quantos de nós, às vezes, não nos encontramos angustiados? Estou mentindo? Não estou.
Às vezes tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está angustiado com alguma coisa, não é verdade? Tem dia que a gente está assim com aquele pesar, entendeu? Então, veja bem, Paulo estava dizendo para Timóteo para ele se preparar, para ele se fortalecer, porque tristeza, pesar e angústia viria sobre ele. Você entendeu? E às vezes é no momento da tristeza e da angústia é que abrimos uma brecha, ou seja, um pequeno buraco. E é nessa brecha que o inimigo encontra para colocar ali o seu toco. Tum. Ele coloca o seu toco e mantém aquela ferida aberta. O soldado ferido, ele sente dor. A dor, ela é algo que nos limita. A dor nos torna limitado. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo usando a pessoa que está vos falando neste momento, tá? Olha bem, eu fui operado no dia 15 do mês 6 desse ano que estamos, de hérnia de disco, lombar, correto? Antes da cirurgia, eu estava com uma dor que saía da coluna e descia para a perna direita e pegava o meu nervo ciático. Para os irmãos terem uma ideia, eu fiquei de setembro até março, eu fiquei andando, indo trabalhar, arrastando, manquitolando, acho que é isso que fala, né? Manquitolando. Por quê? Porque a dor que descia para o nervo ciático, ela me limitava. Eu não conseguia correr, se eu precisasse correr eu estaria perdido, sem chance. Tá bom? E quando chegou em março, eu já não aguentei mais andar. Eu fiquei quase 2 meses sem andar. Eu louvo muito a Deus que essa pandemia ela acabou para mim vindo numa hora boa. Porque aí fechou-se tudo, ninguém estava podendo trabalhar e minha amada esposa pôde investir um maior tempo cuidando de mim. Correto? Então, a dor, ela nos trava, ela nos limita. Então, por isso, o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, se fortifica, fortalece, porque quando a tristeza e a angústia vier, pode te trazer problemas, né? E dependendo da tristeza ou da angústia, dependendo do que acontecer com você, abre-se, como eu disse, uma brecha. Aí Rassatã vem e coloca o toco dele para manter aquela ferida aberta. A ferida estando aberta, você vai estar sempre com dor. Você está entendendo? Sempre com dor. A ferida está aberta, ela não fecha, ela não cicatriza. Por isso é importante uma outra coisa que eu vou dizer aqui. Dependendo da sua tristeza, pode ser por causa de uma ofensa que você recebeu de alguém. Alguém falou algo que te machucou, que te feriu. E se você não perdoar, a ferida vai ficar aberta por muito e muito tempo. Até que você delibere o perdão, a ferida está lá. O calço de Rassatã está lá, ó, mantendo ela aberta. Mas se você perdoar, sabe o que acontece? O calço fica sem lugar, ele vai se deslizando, 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 deslizando. Ele sai, a ferida fecha, daí a pouco ela cicatriza e está tudo bem com você. Você está recuperado e pronto para continuar na guerra. Você está me entendendo? Então, cuidado com isso. E aí, no significado da palavra aflição, nós encontramos o termo aqui também pesar. E aí eu fui buscar pesar. Em hebraico se pronuncia ta'anu. Ta'anu. Ta'anu
significa pranto, luto. Olha bem para você ver. Aí quando nós vamos no original, nós vamos só aprofundando. Nós vamos pegando tudo na raiz. O contexto original da coisa, o segredo está aqui, ó. Quando você vai para os originais. E aí, ta'anu significa o quê? Pranto, luto. Pranto é o quê? Você está chorando por uma perda. Luto também, você está chorando por uma perda. Você perdeu alguém. Ou perdeu algum bem. Então nós temos, amados, que vigiarmos. Temos que estar vigilantes. Porque se nós estivermos vigiando, nós conseguiremos alcançar o objetivo desejado. Vamos ler aqui alguns textos rapidamente para me finalizar, que eu acho que a mensagem ela está começando a ficar alongada, né? Vamos aqui, 1 Coríntios, amém? 1 Coríntios, capítulo de número 16. 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 13. Diz assim as Sagradas Letras: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Então, soldado, se você está lutando por alguma causa, por algum objetivo, lute com amor. Ingrediente básico: uma pitada de amor não faz mal para ninguém, nem para nada que você estiver fazendo. Ainda que seja lavando um vaso, ainda que seja varrendo uma casa, se você colocar uma pitada do amor, ó, fica top. Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Deuteronômio 31, verso 6. Vamos lá? Vamos ver o que diz lá? 31, verso 6 diz assim: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Oh glória! Oh glória! Olha bem para você ver, o Senhor está dizendo: emprega esforço, emprega ânimo, não temas, ou seja, não tenha medo, nem espante-se, nem espante diante deles, diante dos adversários, diante dos inimigos. Não se espante, não tenha medo, esforça, tenha ânimo. Aí ele diz por que ele está falando com você, para você ter essas coisas, ter ânimo, ter esforço, e não se espantar e não ter medo, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Deus, ele vai com você, meu irmão. Ele vai com você, minha irmã. Ele não te deixará e não te desamparará. Deuteronômio ainda, capítulo 20, verso 10. Olha o que diz a Sagrada Letra. Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoe-lhe a paz. Oh, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aí quando nós lemos esse verso aqui, eu lembro do que Yeshua, lá no capítulo 10 de Matitiahu, ou seja, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, quando Yeshua ele diz para os seus discípulos: ó, eu preparei vocês, vocês estão prontos, agora vocês vão aos da casa de Israel. Primeiro aos da casa, ou seja, nós que somos judeus, para o povo judeu. Vai aos da casa de Israel,
prega para eles a Shalom. Pregoai a Shalom para eles. Mas, porém, se lá nessa cidade o povo rejeitar a sua pregação, o que você vai fazer? Sai de fininho. Está escutando o barulho dos pés? Sai de fininho, sacode a poeira dos vossos pés e tchau. Porque se eles não receberem a Shalom através da sua pregação, ela retorna para você. Shalom é paz. Você está me entendendo? Agora vamos lá, Isaías 41, 10. Já estou terminando, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo que eu já estou terminando. Isaías 41, verso 10. Diz assim, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eita glória! Agora nós temos que entender algo aqui muito importante, ó. Olha o que a Adonai está dizendo aqui, ó. Olha bem, é muito gostoso, né? Mas nós temos que entender, veja bem. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus vai fazer tudo isso baseado em justiça. Isso quer dizer, isso implica dizer que se você estiver agindo de maneira justa, Deus também vai agir ao teu favor com a destra da sua justiça. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo número 9 e número 10. 12, versículo 9 e 10 diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Yeshua. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Yeshua, porque quando estou fraco, então estou forte. Olha para você ver. Olha que lindo isso aqui, amados. Amados, se eu for olhar o tanto que Deus vai revelando, eu vou ficar o dia todo aqui falando com você. Mas olha bem, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Olha aqui, olha o versículo 10. Presta atenção. Por isso sinto. Opa! Sinto quer dizer que ele sente. Prazer. Primeiro, ele sente prazer na onde? Nas fraquezas. Segundo, ele sente prazer nas injúrias, quando ele é injuriado, caçoado, né? Fazem chacota dele. Também ele sente prazer nas necessidades. Se está faltando o pão de cada dia, ele sente prazer. Ele sente prazer quando ele é também perseguido, quando ele é rastreado, quando ele é observado, ele sente prazer. Prazer. Sente prazer aonde? Nas angústias. Nós falamos aqui, davar, em hebraico, davar, significa aflição, né? Traduzindo aflição. Aí, significados da tradução é tristeza, pesar e angústia. Ele sente prazer nas angústias. Por amor de Cristo, quando estou fraco, então sou forte. Eu quero fazer uma comparação aqui. Sabe quando você senta à mesa para almoçar, e aí vamos supor, eu falo porque esse é o meu prato predileto, viu, meus amados? Aí você senta à mesa com a família, e aí aquele franguinho com quiabo no seu prato. Irmãos, o quanto isso é prazeroso. É prazeroso diversas vezes. Primeiro que você está almoçando ali com a bênção de Deus. Deus está abençoando o seu alimento. Segundo, você está almoçando com a sua família.
E terceiro, você está sentindo prazer. Você está se deliciando com aquela comida. É prazeroso, não é? Ó. Paulo quis dizer isso aqui, ó. Eu sinto. Ele sentia prazer nisso aqui. Aí, por quê? Por amor de Yeshua, porque quando estou fraco, então sou forte. Você já parou para notar que quando às vezes a gente está passando por uma tribulação, né, está passando por alguma dificuldade, alguma coisa está acontecendo na nossa vida, acaba que existe algum momento que você acaba se sentindo que está forte? É exatamente isso. É porque lá atrás você tinha certeza de que você ia vencer esse obstáculo que surgiu diante de você. Amém? Queridos, eu peço a você que medite nesta palavra, tá? Em breve ela vai estar lá no meu canal do YouTube, tá? Cláudio Márcio Miranda, tá bom? E aí você pode ir lá assisti-la, você pode ir lá compartilhar com seus amigos, parentes, vizinhos, tá bom? Não se acanhe, tá? Que você possa meditar nessa palavra e que Deus possa ter falado com você poderosamente. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Jesus Cristo, o nosso Messias. Viu? Que significa isso. Yeshua, o nosso Mashiach, é Jesus Cristo, o nosso Messias. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Um forte abraço a todos. Fiquem com Adonai. Adonai é Deus. Amém? Glórias ao Senhor.